Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Voltando ao estudo de ligações químicas, agora parte 2, ligação iônica. Bom, na aula passada foi comentado sobre a teoria do octeto e introdução à ligação iônica. Dá uma olhadinha lá, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula passada, parte 1. Na parte 2, vamos ver outros exemplos e definir fórmula molecular e fórmula eletrônica. Só para recordar, ligação iônica, sempre estaremos falando de transferência de elétrons. O metal está dando elétron para o ametal ou para o hidrogênio, não esquece disso. Vamos para o nosso próximo exemplo. Lítio irá se ligar ao flúor. Como irá ocorrer essa ligação? Primeiramente, eu tenho que definir as características de cada elemento. Eu vejo que o lítio é um metal da família 1A, ok? Se ele é um metal da família 1A, ele tem a tendência a perder elétrons e todo elemento da família 1A tem tendência a perder apenas um elétron. Então, o lítio tem um elétron na camada de valência, por ser da família 1A, grupo 1, e ele vai perder esse elétron para o flúor. O flúor é um ametal, então tende a ganhar elétrons, da família 7A, logo já tem 7 elétrons na sua camada de valência. Recebendo um elétron do lítio, ele fica estável, com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, completando seu octeto, ficando parecido a um gás nobre. O lítio também, ao perder seu único elétron da camada de valência, ele fica semelhante ao hélio, o gás nobre com 2 elétrons. Então, nesse processo de transferência de elétrons do lítio para o flúor, eu tenho a formação do íon Li+, e do F-. Quando eu represento dessa maneira, colocando os elétrons de valência no ânion, né, com seu octeto completo, me referindo à carga de cada íon formado, eu tenho a fórmula eletrônica ou de Lewis. Fórmula ou representação eletrônica ou representação de Lewis. Lembra disso? Quando eu represento apenas os elementos que formam um composto, eu chamo de fórmula molecular. Não esquece disso, tá? Muito importante essa diferença aqui nas questões que você irá fazer. Pode pedir a fórmula eletrônica ou a fórmula molecular. Por convenção, sempre o metal ou o íon positivo fica à esquerda e o ânion fica à direita, né? O elemento que ganha elétrons fica à direita da fórmula, ok? Então sempre vem um metal, depois o ametal na fórmula molecular. Isso é uma convenção química. Outro exemplo, magnésio, família 2A, se ligando ao oxigênio da família 6A. Magnésio, por ser da família 2A, ele tende a perder 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Perdendo 2 elétrons, ele fica estável, segundo a teoria do octeto. Então esse carinha aqui transfere 2 elétrons para o oxigênio, que tem 6 elétrons. É um ametal da família 6A. E todo elemento da 6A já tem 6 elétrons na sua camada de valência, faltando 2 para completar o octeto. Então, o magnésio, ao transferir 2 elétrons para o oxigênio, deixa o oxigênio estável e o magnésio também fica estável ao perder. Então, tem a formação do magnésio, tá? 2+, magnésio 2+, e o oxigênio 2-, tá? O oxigênio 2-. Então, eu tenho a formação aqui da fórmula molecular, representação eletrônica, tá? Representação eletrônica. E aqui eu tenho a representação molecular, ou a fórmula molecular do composto. Um exemplo muito importante que tu precisa ter cuidado é quando as cargas positivas e negativas não estão na mesma proporção. Vejamos o caso do alumínio se ligando com o oxigênio. Verificamos que o alumínio
tem que perder 3 elétrons. É um metal que perde 3 elétrons para ficar estável. E o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons numa ligação iônica. Ou seja, o alumínio é trivalente e o oxigênio é bivalente. Quando há uma diferença nessa valência, um é trivalente, outro é bi, um é monovalente, o outro é bivalente, você precisa tomar muito cuidado na hora de determinar a fórmula molecular. Verificamos aqui que o alumínio pode dar 3 elétrons, porém um átomo de oxigênio só recebe 2. Portanto, o oxigênio fica estável, porém o alumínio ainda precisa dar mais um elétron. Sendo assim, tem que aparecer um outro átomo de oxigênio que recebe esse elétron do primeiro alumínio, que fica estável nesse momento. Só que o oxigênio central aqui, ele ainda precisa receber mais um elétron, então surge um outro átomo de alumínio. Esse átomo de alumínio dá um elétron para esse oxigênio e agora ele vai ter 2 elétrons e fica estável. O alumínio, o segundo alumínio, ainda precisa dar 2 elétrons para se estabilizar e ele dá 2 elétrons para um terceiro átomo de oxigênio. Então verificamos que a fórmula molecular fica Al2, 2 átomos de alumínio para 3 átomos de oxigênio. Esse processo precisa ocorrer porque o número de elétrons dados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos para que o composto seja eletricamente neutro, certo? Então, toda vez que as cargas forem diferentes, lembra disso? Um for mais 3, outro 2 menos, ou mais 1, menos 2, mais 1, menos 3, presta atenção. Tu vai pegar a quantidade da carga do positivo, vai ser a quantidade de átomos do negativo. E a quantidade da carga do negativo vai ser igual à quantidade de átomos do positivo. Sempre tu faz isso, beleza? Para facilitar a tua vida e não precisar fazer esse emaranhado todo aqui. Se for pedido apenas a fórmula molecular, tu pega a carga de um é igual à quantidade de átomo do outro. Só fazer esse X que fica feliz. Então, nesse caso aqui, eu tenho Al2O3. Sempre tu faz isso quando o valor numérico das cargas foram diferentes, ok? Para finalizar, nós temos algumas propriedades desses compostos. Os compostos iônicos, eles têm alto ponto de fusão e ebulição, porque a atração eletrostática dos íons é muito forte. Logo, eles são sólidos à temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, tá? Eles conduzem corrente elétrica, tá? Apenas em água ou derretidos, fundidos, tá bom? Só nessas duas situações. No estado sólido, o composto iônico não conduz corrente elétrica. Eles possuem brilho característico, assim como outras características, como eles formam retículo cristalino, que é próprio de alguns cristais, ok? Então baixa aquele print da tela, faz aquele resumão no teu caderno para fixar o conhecimento e lembra, curte, comenta e compartilha o vídeo para ajudar esse projeto a crescer, ok? Conto contigo, até a próxima!